E olha, as importações brasileiras subiram em 2024 e esse foi o principal fator para o superávit mais baixo que em 2023. Você vai ver a explicação dos números da balança comercial brasileira na reportagem de Gustavo Zanaroli. Foi o segundo maior resultado da série histórica. O superávit da balança comercial somou 74 bilhões e meio de dólares. O Brasil exportou 337 bilhões e comprou de outros países o valor de 262 bilhões e meio de dólares. Mesmo assim, ficou bem abaixo do histórico saldo positivo de 2023, que atingiu quase 99 bilhões. A redução chega a quase 25%. Eu não vejo necessariamente com maus olhos esse resultado, porque isso foi causado por dois principais fatores. Primeiro, uma estabilidade nas exportações brasileiras, e essa estabilidade ela veio muito mais pela manutenção do valor do valor exportado, do volume exportado, ao passo que o preço das exportações caiu. Então, o preço internacional dos produtos exportados pelo Brasil teve uma queda porque são commodities, o preço é pautado pelo mercado internacional. Em 2024, a expectativa é que o PIB tenha crescido mais de 3% pelas últimas previsões do mercado. O desemprego teve uma queda contínua, chegou a 6%. Então, todo esse cenário de um mercado bastante aquecido puxou as importações. Os dados comprovam que a queda no preço das commodities e o aumento nas importações foram os grandes fatores para a redução do saldo positivo. Em valores, as exportações brasileiras tiveram queda de 0,8% em 2024. Já as importações, a alta chega a 9%. E quando falamos em volume, o movimento é parecido, alta de apenas 3% nas exportações e de 17,2% nas importações. O resultado também confirma uma expectativa já anunciada pelos especialistas. Pela primeira vez, o petróleo liderou as exportações brasileiras. Em valores, foram 44,84 bilhões de dólares, à frente da soja, que teve pouco menos de 43 bilhões. Minério de ferro e açúcar vêm logo atrás. Os especialistas acreditam que para 2025 o cenário deve ser parecido com esse ano, com superávit um pouco mais alto que 2024. A gente tem uma flutuação muito grande do preço do dólar. Então, o câmbio ele subiu bastante nos últimos 2 meses, atrelados a incertezas relacionadas a dúvidas do mercado sobre o compromisso do governo com o controle de gastos. E isso cria um cenário doméstico bastante incerto. E, obviamente, o preço do dólar impacta, por exemplo, nas importações. Tende a impactar negativamente nas importações, mas torna as exportações brasileiras mais baratas. Um outro fator pode fazer com que os números sejam mais positivos esse ano. O Brasil teve déficit na balança comercial com os Estados Unidos, o nosso segundo parceiro, atrás apenas da China. O Brasil vendeu aproximadamente 40,3 bilhões de dólares, mas comprou 40,6 bilhões. Esse número, num primeiro momento, pode parecer ruim, mas tira o foco do futuro presidente Donald Trump para o Brasil. Ele, que prometeu aumentar as tarifas de importação durante a campanha, deve se concentrar principalmente nos países que vendem mais, caso do México, que tem aproximadamente 80% de sua pauta comercial com os norte-americanos. No caso do Brasil, a pauta de exportação com os Estados Unidos é de apenas 12%. O próprio Trump já citou nominalmente o Brasil como um dos possíveis alvos de medidas comerciais dos Estados Unidos, o que assustou, obviamente, todo o setor produtivo brasileiro, porque os Estados Unidos, inevitavelmente, é um mercado central para muitos dos nossos produtos, mas
dada essa característica da nossa balança comercial bilateral com os Estados Unidos, o Brasil ter esse leve déficit comercial, isso sim pode tirar o Brasil dessa primeira onda de medidas comerciais. Alguns assessores do Trump já estão ventilando ideias, ventilando possibilidades. Por exemplo, o setor de defesa, que pode ser um dos principais aí, um dos primeiros setores a ter medidas claras de proteção comercial. Medicamentos também, muito pensando naquele próprio cenário pós-pandêmico, de entendimento dessa importância desse setor. E de energia. Só vamos ter certeza realmente de fato, as medidas vão ser adotadas pelo governo Trump a partir da posse do presidente aí no final do mês. A corrente comercial brasileira foi de quase 600 bilhões de dólares, o que representou uma alta de 3% na comparação com 2023. As exportações brasileiras para a China tiveram queda de quase 10%. Para os países do Mercosul, a redução foi de 14%. Para a União Europeia, teve crescimento de 4%.